Olá, público do Pode Ser, como é que vocês estão? Hoje, no nosso novo episódio, vamos falar sobre como a geopolítica influencia nos esportes. E hoje trago dois apresentadores que já apareceram nos episódios anteriores, que são eles. Eu sou Yuri. E eu, João Daniel. Certo, e depois disso, pode vir a vinheta. Bom, e o esporte, ele sempre esteve ligado com a geopolítica diretamente, né? Isso. Pode. E o esporte, né, pode, em forma geral, né, pode unir nações, também como pode gerar grandes conflitos, né, como já teve. E Yuri vai explicar um pouquinho sobre isso. Mas essas brigas ou conflitos, o mais óbvio são com guerras, no caso, né? Uhum. Já podemos citar de exemplo a Segunda Guerra, já durante, no caso, a Primeira Guerra, desculpe, já nos anos de 1920, aí na qual a Bélgica expulsou os alemães de jogarem, porque um tempinho antes os alemães tinham invadido a Bélgica, no caso, né? Mas já durante a Segunda Guerra mesmo rolando, não teve muitos casos que envolvam esporte nesse sentido, só botando mais durante a Guerra Fria já. Teve toda aquela divisão política, né? O mundo bipolar, capitalismo e comunismo, e assim vai. Que isso refletiu bastante nos esportes, né? Que a gente viu uma grande disputa entre tanto a União Soviética na época e os países que eram do outro lado, né? O lado capitalista, certo? Voltando um pouco sobre a Primeira Guerra, eu acabei lembrando que... Não sobre a Primeira Guerra, mas que durante os anos de 1962 ocorreu a Copa na Suécia, nesse caso, e que foi uma Copa que ficou marcada por um acontecimento, que foi na final, onde vimos que o jogador Garrincha, que tinha sido punido com a expulsão na semifinal, que pôde jogar o jogo da final, né? E foi a primeira vez na história que isso aconteceu, né? Eu só botando só tempos depois, né? Algo tão grande e polêmico quanto isso só nesse ano, né? Durante a Copa do Mundo do ano desse ano. Mas, já voltando antes disso, temos já a Guerra Fria, né? Nesse período, teve diversas guerras indiretas que envolviam, né, de forma não muito direta, assim, certa, né? Estados Unidos e também os soviéticos, entre elas a guerra aí do Afeganistão, começou durante os anos 80, e nesses tempos já houveram dois Jogos Olímpicos, na qual os dois tiveram Boicotes, né? saídas, boicotes, aí de país, né? No caso, o primeiro foi ocidental, né? No caso, Estados Unidos sim vai, o motivo foi a invasão soviética ao Afeganistão. Algo também bem curioso é que os próprios americanos, né, ajudavam a guerrilha, para falar assim, né, que combatia os soviéticos na época, que essa guerrilha usava táticas usando montanhas, e assim vai, essas coisas. Aí já um tempo depois, né, já em 1900 e também em 84, teve agora era a saída soviética. O motivo foi os outros jogos também. Não, o anterior, que ele, tipo, foi uma forma, tipo, contra-ataque, né? Tipo, se os Estados Unidos... foi a vingança, né? Se os Estados Unidos boicotaram em 80, e aí em 84 foi a União Soviética. E falando em guerra, né, um assunto bem nos tempos de hoje, né, que os Estados Unidos e o Irã, né, que teve essa guerra aí, e mesmo com esse grande conflito que houve, esses dois países, né, o futebol na Copa do Mundo, esses dois países não deixaram de vestir a camisa da seleção deles por causa desse conflito. Vale também já falar que caso um não fosse jogar, o outro também não ia jogar. Então, nesse caso da Copa, né, os Estados Unidos, que era uma das sedes, não jogar na Copa, que seria a sede, seria algo muito curioso, né? Seria. A história, né? Exatamente. E sobre o Irã mesmo, eles tiveram, mesmo eles jogando, eles tiveram muitas restrições, para dizer o mínimo, né? Uhum. Que eles não podiam ficar dentro dos Estados Unidos, por exemplo. Eu tava no México.
Se eu não me engano, tava no México, eles tinham que, pra jogar nos Estados Unidos, por exemplo, eles tinham que ir no dia do jogo e voltar poucas horas depois, sem fazer toda a preparação que tem pós-jogo, né, que é o descanso, Sim. tudo que você tem que ter depois da partida, que é muito importante. E os jogadores, inclusive, pediram nas entrevistas, por exemplo, que por que aconteciam só com eles, né? Eles pediram que fosse justo. E mesmo com essas restrições, né, não deixaram de representar o seu próprio país, né, com essas restrições todinha. E mesmo com esses conflitos todinho, velho, eles tiveram cabeça firme, né, psicológico bom Apesar também. também disso também, né? Usar a camisa do próprio país, né? Já é algo muito importante, tanto para eles quanto também para o país deles, né? Faz parte Sim. da história. Isso. E também que a Copa, né? Você vê muito também como porta de entrada deles para outras ligas, né? E mercados, né? Também. Sim, Então, ajuda eles e o país, né? exatamente. No final. O futebol, por exemplo, e a Copa do Mundo em si, é um grande palco para você ter visibilidade. Isso. Porque, né, você tá na Copa do Mundo, é o maior evento que a gente tem. Um dos maiores, né? É o maior evento esportivo junto com Os Jogos Olímpicos. os Jogos Olímpicos. Isso. Que, inclusive, esse ano 2026 teve as 3 sedes da Copa do Mundo, que foram Estados Unidos, Canadá e México. Isso. E a próxima Olimpíada vai ter a sede em Los Angeles, lá nos Estados Unidos. Então, esse período entre Copa do Mundo e Olimpíada vai ser um período de grande Hegemonia hegemonia americana americana. também. Sim, exatamente. E também que tanto essa Copa quanto também anteriormente, né, a gestão da FIFA está sendo muito marcada, né, por ser muito certeira, né, financeiramente. O próprio Infantino foi o presidente que mais trouxe, né, dinheiro à FIFA. E também essa Copa foi muito marco disso, né? Uma Copa caríssima para se fazer, né? 3 sedes, um montão de coisa para organizar, né? E também há muitas polêmicas também. Polêmica eu acho que é uma das coisas que mais teve nessa Copa foi polêmica. A gente teve aí muita coisa com arbitragem, Verdade. jogos que muita gente diz por aí que foram, entre aspas, né? A gente pode dizer, roubados, que nada foi provado, né? Então não dá pra confirmar nada. Né? Não dá só pra... no caso, a teorias, né? Só tem o que a gente vê e a opinião de cada um, né? O que achou. E essa primeira Copa do Mundo, né, que teve em 3 países diferentes, não só os Estados Unidos é um país já desenvolvido, mas como teve em 3 países diferentes, não só aumentou a economia dos Estados Unidos, como do Canadá e do México também. Exatamente. É isso que os 2 grandes eventos que a gente falou, que é Olimpíadas e Copa do Mundo, tem a oferecer para o país que está sediando. Não é só o dinheiro que circula diretamente com o evento, é toda a visibilidade, é toda a circulação de pessoas e de serviços também, né? Porque, por exemplo, na Copa de 2022, que foi no Catar, muitos estádios daqueles estádios não existiam antes da Copa. Não. Eles construíram os estádios exclusivamente para a Copa e os estádios hoje em dia são usados pelos times árabes. Que inclusive a Liga Árabe também é muito clara também, né? Bastante. Muito boa já para quem joga, né? Um exemplo disso é o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, né? Sim, Isso. A Liga Árabe tá crescendo, né? Cada vez mais. Nos tempos antigos ela não era muito valorizada, mas os Emirados Árabes estão cada vez crescendo e contratando jogadores, como contratou também um dos grandes nomes da nossa seleção brasileira, que foi o Neymar, por o time do Al Hilal. Mesmo que seja muito rápido, a passagem dele foi muito relâmpago, foi 3 jogos, se não me engano. Foi muito pouco tempo, mas rendeu. Ele, tipo assim, toda a visibilidade, tudo que o Neymar traz fora do campo, veio junto com ele, não dá pra negar. Muita gente conheceu o Al Hilal por causa dele. O time que Neymar tava. Igual o Cristiano Ronaldo quando foi pro Al Nassr. Tipo assim, por exemplo, eu tinha ouvido falar do Al Nassr umas 2 vezes na minha vida. Eu também, nunca tinha ouvido falar de times árabes assim, né? Quando esses jogadores de grande nome foram para esses times da Arábia, aí cada vez, né, ficou conhecido esses times. Ficou conhecido também por vários jogadores nossos brasileiros ser contratados lá pro time da Arábia, Cristiano Ronaldo. Agora também a MLS, né, nos Estados Unidos.
Messi Tem também, Messi, né? Casemiro, Suárez, né? Isso. De exemplo. Exatamente. Até tem também Song, né? O som. O da Coreia, né? Inclusive, a Liga Americana aqui é bastante recente, digamos assim, né? Porque até jogadores como no passado o David Beckham, Thierry Henry, a gente mal conhecia. Sim. Aí depois deles que a gente teve um fluxo maior de jogadores mais velhos, quando estavam mais perto do final da E bem carreira, famosos. e bem Né? famosos, sim. foram pra lá pra se aposentar, por exemplo. A gente achou que isso aconteceria com o Ibrahimovic quando ele foi pra lá, mas ele não quis se aposentar nos Estados Unidos e trouxe toda aquela fama dele quando ele foi pra lá, que ele é um jogador bem, ele era um jogador bem marrento, né, que quando chegou lá nos Estados Unidos, eu lembro que ele fez uma postagem que ele dizia que agora Los Angeles, que é o time lá que ele foi, que agora eles tinham um novo rei, né? Porque na época, se eu não me engano, jogava o LeBron James. E Uhum. aí ele fez um comentário como se fosse uma provocação para o time de basquete. E é uma das interações que trouxe mais visibilidade para a Liga Americana. Liga Americana. E aí trouxe o quê? Depois dele veio outros grandes nomes. Por exemplo, e o maior deles, recente, é o Messi, né? É isso. Que Na Liga Americana ninguém agora. esperava. Ninguém É como o esperava. Cristiano Ronaldo ir para a Arábia Saudita, ninguém Isso. esperava. Ninguém esperava. Mesmo com a idade que eles foram, Isso. que já era próximo dos 40 anos, mesmo assim, ninguém esperava que eles iam. O próprio Ronaldo, né? Aí já. Passou a cidade, né? Para, e sim, se não me engano. Não, tem 41. E esses jogadores, né, valorizam muito o nome do time, né? Vai muito para as redes sociais, internet. O nome do time, ele vai à altura com esses jogadores de alta classe, assim, né? Exatamente. O Messi, por exemplo, que tinha na época da Copa do Mundo 2022, ele tinha o post mais curtido do Instagram de todos os tempos, que foi o da Copa, se eu não me engano, foi o da Copa do Mundo, que ele com a taça, algo assim. E aí Sim. depois da Copa, não depois da Copa diretamente, mas que depois disso, mais ainda o time dele, o Inter Miami, ganhou visibilidade, né? Sim. Além de que, se não me engano, quando o Messi tem a apresentação dele lá no Inter Miami, se eu não me engano, quebrou recordes da plataforma da Apple, que é a plataforma de streaming deles, sabe? Uhum. Se eu não me engano, quebrou o recorde de transmissão lá, que foi uma das primeiras transmissões, assim, muito grandes deles. Massa. E quebrou essa audiência, né? Que inclusive isso influencia até hoje, porque a gente vai ter, por exemplo, o UFC esse ano, que vai ser transmitido por um serviço de streaming também, e vai ser na Casa Branca, né? Sim. É um evento que, se me perguntassem há uns anos atrás se eu podia imaginar que um UFC ia acontecer na Casa Branca, assim, em frente, eu falaria que era algo impossível, né? Mas hoje em dia, tudo é possível, né? Com toda a questão política que envolve não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, né? Com essas guerras que tiveram. Inclusive, depois do começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, que eu me lembre, a Rússia foi retirada das competições internacionais, não foi oficialmente. Eles não podiam usar a bandeira, Então, não podiam usar também uniforme. várias sanções econômicas também. Né? Exatamente, que Até hoje, se não limitava. me engano, tá É, isso, né? O Comitê Olímpico, ele aprovou que a Rússia voltasse a atuar, mas não de uma vez, que fosse aos poucos, né, essa volta deles. E muitos acreditam que quando a guerra da Rússia e Ucrânia finalizar, quando ela terminar, muitos acreditam que que a Rússia não vai entrar de volta como era antes. Sim. Como a Rússia não participou, né? Nem a Ucrânia da Copa do Mundo, né? Exatamente, Desse um dos ano. dois países participaram e das Olimpíadas da última vez, acho que eles participaram da última 2024 ou não? Acho que não, Não né? me recordo. Não, né? Nenhum dos dois países, né? Também os países do Oriente Médio também não participam por conta dos conflitos que tem lá até hoje, né? Isso. Hum. E também tem as Olimpíadas, né? Que vai ser. Que é 2 anos, né? Também, 4 em 4 anos. É 4? É É. 4, né?
Hoje em dia tem essa confusão porque a Olimpíada de 2020, ela não aconteceu em 2020, né? Foi 2021. 2021. Aí a gente já teve uma 2024 que foi 3 anos. 3 Aí anos. todo mundo se confunde. Todo mundo se confunde, né? Inclusive, essa questão da Olimpíada que foi no Japão. Foi no Japão, não foi? 2020? Foi. Foi, né? Que foi na pandemia. Essa Olimpíada foi marcada porque, principalmente, não foi no ano de 2020, como todos os eventos, por exemplo, Eurocopa, que acontece também, que teve a 2020, não foi realizada em 2020. Eles tiveram que adiar para 2021, que normalmente ano entre Copa e Olimpíadas e essas competições não tem outra competição tão grandiosa, né? Mas que foi realizada em 2021, a Olimpíada, e trouxe ali a marca do que houve no mundo inteiro, né? Que foi o período da Covid-19, que tivemos muita restrição para todas as comissões técnicas, tanto de saneamento quanto de a prática do próprio esporte que a gente Teve teve, muita higienização, né? A teve questão muita de coisa. muito cuidado também por causa da Covid-19. E a maioria, né? Teve que assistir de casa da sua própria Não teve televisão. público, inclusive, teve. né? Nenhum esporte. Então era estranho você assistir um jogo, um jogo, sei lá, de futebol ou uma competição de corrida, alguma coisa assim, a ginástica, por exemplo. E o estádio, o local ali tá completamente em silêncio. Você só escuta as vozes da comissão Isso. técnica do atleta que tá ali. Era uma coisa que a gente... Acho Não que tem um apoio, né? Da sua não tem a torcida ali. torcida. É estranho, né? Eu acho que isso nunca vai acontecer de novo se não for algum evento que ocorra parecido. Por exemplo, com alguma pandemia global que, né, tomara que não aconteça, mas tomara que não aconteça. eu acho que nunca mais vai acontecer, porque Sim. nunca teve. E também acho que pouco improvável. Se Deus quiser, a primeira acontecer, a primeira e última, né? Não? Tomara, né? É, Ia ser ruim demais. isso aí. Pronto. É isso. Obrigado por acompanhar nosso diálogo aqui, nossa conversa. Fiquem atentos, porque dia 9 de setembro nós vamos ter a gravação de uma entrevista, onde a gente vai continuar um pouco do nosso papo sobre esporte, mas será uma entrevista agora, certo? E vamos ter uma nova apresentadora ao meu lado, que vai fazer essa entrevista com a gente. Muito obrigado, até a próxima.